I'm wondering whether you would be open to assisting further if there was another call for additional liquidity from Credit Suisse. The answer is absolutely not. And those few words were enough to send Credit Suisse shares diving to an all-time low. Even a $54 billion lifeline from the Swiss National Bank could not erase all the losses. Tonight, an historic deal brokered by the Swiss government. Banking giant UBS agreeing to buy rival bank Credit Suisse for $3.2 billion, just a fraction of the $8 billion it was worth Friday. The takeover of Credit Suisse by UBS is the best solution for restoring the confidence that has been lacking in financial markets recently. If UBS hadn't taken over Credit Suisse, it would have led to another crisis of confidence in the banking sector. And that's why I'm not in love with what happened in Switzerland today. I don't think it solves the problem for Europe. This was not the best solution, but it dominated the other two, which was either nationalization or trying to wind down the bank. But it's full of contradictions. It's a private sector solution, but has government intervention. Mohammed, was this a bailout? Yeah, it was a bailout. There's $9 billion of contingency credit guarantees there. There's $100 billion of liquidity support. Yeah, it was a bailout, but you heard the minister say it's a bailout because they're dealing with a systemically important bank. Is this the beginning of something bigger for you? Absolutely. If you think about where we were a year ago, the Fed was just starting its rate hiking cycle. So over the next couple quarters, you're going to get those long and variable cumulative and lagged impacts hitting the market further. So I think this is the tip of the iceberg. I think there's a lot more consolidation, a lot more pain yet to come. As implicações da atual crise financeira global atingiram mais um banco. No último domingo, o Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, um dos 10 maiores bancos da Europa e um dos 30 maiores bancos do mundo, com quase 2 séculos de história, foi vendido emergencialmente no último final de semana para o banco UBS, o maior banco suíço e também seu maior concorrente. Como isso aconteceu e quais as implicações desse resgate forçado, você verá no decorrer deste vídeo. Mas antes de dar continuidade, peço a você que deixe o seu like, se inscreva e considere se tornar um membro do canal. Assim, além de apoiar o Econofácil, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. O Credit Suisse é um banco suíço de investimento fundado em 1856, sediado em Zurique, e que provia diversos serviços financeiros para clientes de grande poder aquisitivo. A bem da verdade, não é de hoje que o Credit Suisse estava mal das pernas. Após a crise de 2008, em que o banco sobreviveu praticamente sem arranhões, o Credit Suisse entrou numa espiral destrutiva, se afundando em escândalos e prejuízos em sequência, que culminaram numa enorme crise de confiança por parte de investidores e clientes. O auge da deterioração da confiança do mercado no Credit Suisse até então aconteceu no final de 2022, quando o SNB, o Banco Central da Suíça, teve de utilizar a ferramenta de swap cambial do Fed por várias semanas seguidas no intuito de resgatar o segundo maior banco do país de uma ameaça crescente de insolvência, conforme relatamos aqui no canal 6 meses atrás, quando até então quase tudo era somente especulação. Em decorrência da deterioração do balanço da instituição, mergulhada cada vez mais em escândalos de corrupção e colapsos de seus investimentos financeiros, ainda no final de 2022, o banco sofreu uma enorme corrida bancária, com seus correntistas retirando mais de 100 bilhões de dólares em depósitos no quarto trimestre, forçando o banco a anunciar uma reestruturação radical da instituição, como uma forma de evitar um colapso iminente. Ainda no final do ano passado, com a reestruturação, o Banco Nacional Saudita injetou bilhões de dólares na instituição e adquiriu 10% do Credit Suisse, o que garantiu uma sobrevida ao banco. Apesar disso, a retirada de capital do banco continuou, e já em fevereiro deste ano, o seu atual presidente foi investigado após ser pego em flagrante mentira ao afirmar em reportagem que a retirada de depósitos havia estancado e que o banco agora estaria vendo uma entrada de capital,
numa clara intenção de manipular os mercados e estancar a corrida bancária que a instituição vinha sofrendo. Também não por acaso, as ações do Banco Suíço seguiam renovando dia após dia a sua mínima histórica. Só para se ter uma noção, de sua máxima histórica alcançada no período pré-crise de 2008 até janeiro de 2023, as ações do Banco Suíço despencaram nada menos do que 96%. As quedas no valor da ação se acentuaram recentemente depois que o Credit Suisse anunciou taxas de depósito agressivamente mais altas, numa medida desesperada para atrair novos fundos e impedir a saída dos poucos depositantes remanescentes. Isso, somado ao recente colapso bancário nos Estados Unidos, teve um efeito contrário e apenas acelerou a saída de depositantes nos últimos dias, movimento que foi amplificado após o seu principal acionista afirmar que não faria novos aportes no banco na última semana. Com todos esses fatores apostando contra, os investidores ficaram nervosos e o CDS do Credit Suisse, um contrato de swap utilizado como ferramenta de proteção contra a insolvência da instituição, disparou para máximas históricas, ultrapassando em muito o valor alcançado no auge da crise de 2008. Com isso, o Banco Central Suíço novamente foi forçado a intervir e oferecer uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares, valor correspondente a mais de 6% do PIB da Suíça, para cobrir a mais recente corrida de depositantes ao Credit Suisse, o que foi suficiente apenas para, na melhor das hipóteses, evitar por uma semana uma liquidação forçada do banco, mas não resolveu seu problema de retirada de depósitos. Apesar do resgate da última semana, a crise de confiança que atingiu o banco se tornou irreversível e, justamente por isso, o volume de retirada de depósitos da instituição seguiu aumentando. Nesse ponto, não restava mais nada a se fazer a não ser esperar o final de semana e aguardar uma das 3 opções que restava ao Credit Suisse. A primeira, se tornar insolvente; a segunda, ser estatizado pelo governo; e a terceira, ser adquirido por algum concorrente. A terceira opção era a preferida do Banco Central e das demais autoridades, que fizeram tudo o possível para que o UBS, o maior concorrente do Credit Suisse, comprasse o seu rival. O Banco Nacional da Suíça, como também é conhecido o Banco Central do país, a FINMA, principal autoridade de supervisão financeira da Suíça, e o Departamento Federal Suíço de Finanças participaram das conversas e apoiaram a transação. Ao longo de todo o final de semana, houve uma negociação intensa, com muita especulação por parte da imprensa especializada, até que no final do domingo o acordo foi fechado e a compra realizada. O UBS confirmou a compra do Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, cerca de 3,25 bilhões de dólares, um valor bem abaixo do atual valor de mercado do Credit Suisse, que, de acordo com o valor do último fechamento da ação do banco, seria de 8 bilhões de dólares. A combinação dos dois concorrentes suíços vai resultar em um banco com mais de 5 trilhões de dólares em ativos totais espalhados pelo mundo. Mas para que o acordo fosse concretizado, o Banco Nacional da Suíça ofereceu uma assistência de liquidez de 100 bilhões de francos suíços ao UBS, enquanto o governo suíço concedeu uma garantia de 9 bilhões de francos para possíveis perdas de ativos que o UBS está assumindo. Ou seja, em resumo, não houve nenhuma compra de fato. O que aconteceu foi um resgate forçado e emergencial a um enorme banco insolvente, garantido pelo dinheiro do contribuinte, como sempre acontece. Para se ter ideia do nível de desespero das autoridades, a negociação foi realizada mesmo a contragosto das duas instituições, que inicialmente se recusavam a aceitar os termos, mas que por pressão das autoridades acabaram cedendo e atropelando seus respectivos acionistas, já que o Conselho Federal Suíço teve de emitir um decreto de emergência para aprovação da venda do Credit Suisse ao rival UBS, sem que fosse necessária a aprovação dos acionistas, contrariando todos os padrões de governança corporativa, o que deixou evidente o quão desesperadora era a situação. De qualquer modo, o resgate do Credit Suisse dificilmente será o último resgate de um banco grande demais para falir, que veremos no atual pânico financeiro, mas possivelmente comprará algum tempo para que as autoridades monetárias e os mercados respirem aliviados até que a próxima bomba estoure em seus colos.
Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira apoiar o Econofácil, clique no botão Seja Membro e conheça os benefícios exclusivos.